Bom dia, galerinha! Na nossa aula de ciências de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o solo. Visto que nas aulas anteriores a gente falou sobre as camadas, né, que formam a estrutura da Terra, que a gente viu o núcleo, o manto e a crosta, que é formado principalmente de rochas, e a gente viu os tipos de rocha. E dando continuidade a isso, a gente vai falar sobre o solo, tá certo? E o que a gente vai ver na nossa aula de hoje? A importância do solo, como é que é formado o solo, né? Qual é a composição do solo, os tipos de solo, as técnicas utilizadas para melhorar o cultivo das plantas no solo, entre outras coisas. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se perguntaram de onde é que vêm os alimentos que chegam até a casa de vocês? E aí? Gente, o solo ele é importantíssimo na produção desses alimentos, né? Porque é a partir do solo que esses alimentos são produzidos, que chegam até a nossa casa para nos alimentar. Então, o solo é importantíssimo para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Além disso, ele é importante na formação de outras coisas que tem na nossa casa. Por exemplo, as árvores que crescem no solo, formam os móveis que tem na nossa casa. Então, para a existência da vida humana na Terra, é necessário que exista o solo e que ele seja conservado. Então, é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. E para iniciar, vocês já se perguntaram como é que o solo ele é formado? Será que ele sempre foi como ele é hoje? Visto que o solo é a camada mais externa da crosta terrestre, né? E a gente viu que a crosta terrestre ela é formada principalmente por rochas. E aí, como é que ocorre a formação do solo? Vocês já se perguntaram sobre isso? Gente, o solo, né? Ele é formado a partir das rochas. E essas rochas, o que acontece com elas? Ao longo dos anos, essas rochas elas vão sendo desgastadas, né? E por que elas vão sendo desgastadas, professores? Isso ocorre devido a um processo que ocorre, um processo da natureza, que é um processo químico, físico e biológico, que a gente chama de intemperismo. O que seria o intemperismo? O intemperismo é a ação da chuva, do vento, da temperatura, né? Como mostra aqui nas imagens, da temperatura dos seres vivos sobre as rochas. E aí essas rochas, né, devido a essa ação desses agentes, vão se degradando, formando partículas menores e dando formação ao nosso solo, que é a camada mais externa da crosta terrestre, tá certo? Aqui nesse slide a gente tem uma imagem que mostra simplificadamente como é a formação do solo. Por exemplo, aqui nessa primeira imagem, onde mostra a setinha. O solo, né? A gente tem lá a nossa crosta terrestre, onde tem a rocha. Essa rocha, devido à ação da chuva e outros agentes físicos, químicos, biológicos, ela vai se degradando e já vai começando a formar o solo, como vocês podem ver. Esse solo, ele já vai criar um tipo de vegetação, e essa vegetação, né? Ela já vai fazer matéria orgânica, que vai se juntar a essas rochas, né? Essa rocha degradada. Com o passar do tempo, essa rocha vai cada vez mais degradando, a quantidade de vegetação vai aumentando, a quantidade de micro-organismos, até a gente chegar ao nosso solo maduro, né? O solo que a gente tem, tá? Onde já tem árvores, tem muito mais animais, né? Vegetação e animais, tá certo? E então, o solo ele se forma dessa forma, a partir da degradação das rochas. Aqui tem um esquema simplificado de como que ocorre, qual o perfil do solo, como é que o solo ele está dividido, né? Na camada mais externa do solo, como mostra aqui, a gente tem o que a gente chama de horizonte O. Esse horizonte O é onde estão os resíduos orgânicos, as folhas, os galhos, os frutos, né? Que caíram da vegetação, das plantas, né? E foram decompostos e formaram a matéria orgânica. É a camada mais escura do nosso solo, né? À medida que a gente vai descendo, a gente tem o horizonte A, que é rico em minerais e matéria orgânica também, e grande atividade biológica, né? Onde está lá os micro-organismos, a nossa minhoquinha, tá certo? A gente tem o outro horizonte B, o horizonte C, que é a rocha sendo intemperizada, né? Sofrendo o processo de degradação para formar mais solo, até chegar ao horizonte R. O horizonte R é onde a rocha já não sofre mais nenhum intemperismo, né? Então, o solo já está formado e a rocha vai continuar como ela está, tá certo? Então, o solo ele é formado a partir das rochas, não esqueçam disso, tá?
Pronto, a gente viu como é que ele é formado. E qual é a composição do solo? E aí? Gente, se ele é formado a partir das rochas, um componente essencial que forma as rochas são os minerais. Então, no solo, consequentemente, vai ter minerais. 46%, como vocês podem ver aqui nessa imagem, do solo é formado por minerais. E também é formado por matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Como eu já falei para vocês, matéria orgânica é restos de animais e vegetais que são decompostos por fungos e bactérias que vão nutrir o nosso solo. E esses nutrientes vão para as plantas. Então, é um ciclo, né? As plantas derrubam as folhas viram matéria orgânica e vão nutrir as plantas novamente, né? E além da matéria orgânica, o solo vai ter ar e água. Então, a composição do solo: mineral, matéria orgânica, ar e água. Não esqueçam disso, tá certo? E aí, vem outra coisinha. Os solos, eles não são todos iguais. Por quê, professora? Porque dependendo do material que vai formar aquele solo, né, ele vai ter tipos diferentes, vai ter características diferentes, tá certo? Professora, mas você disse que eles são formados a partir de ar, água, matéria orgânica e minerais. E como é que eles vão ter materiais diferentes? É porque alguns solos têm mais nutrientes, outros têm menos nutrientes, alguns solos têm mais minerais, outros têm menos minerais. Então, dependendo da quantidade desses compostos no solo, a gente vai ter tipos de solos diferentes, tá certo? E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que tem no livro de vocês. O solo arenoso, que é esse que a setinha está mostrando. Esse solo arenoso a gente pode encontrar perto de rios, em dunas, próximo à praia. Temos o solo argiloso, que é esse da imagem, o solo mais avermelhado, e temos o solo umífero. Solo umífero, esse da cor mais escura, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, as características de cada tipo de solo. O solo arenoso, como vocês podem ver, o nome é bem sugestivo. Arenoso deriva de areia, né? Então, 70% desse solo é formado de areia, tá certo? É uma formação a partir da areia. E esse solo é um solo, como eu já falei para vocês, encontrado em dunas, próximo a praias, rios, né? Entre outros locais. Ele é um solo mais leve em relação aos outros, tá certo? É um pouco mais leve. É um solo permeável. Mas o que seria permeável, professora? Socorro! Gente, um solo permeável, se vocês verem aqui a imagem onde a setinha está apontando, os grãos do solo arenoso, eles são grãos de areia maiores. Com isso, eles não ficam tão unidos. E aí, os locais entre esses grãos são maiores. Com isso, quando chove, a água da chuva ela vai penetrar nesse solo com mais facilidade, o que torna ele um solo permeável, ou seja, a água penetra com mais facilidade nesse solo, tá certo? Mas tem uma consequência para isso. Como a água ela entra com mais facilidade nesse solo, ela leva os nutrientes que tem nesse solo. E aí esse solo ele vai ficar pobre em nutrientes, tá certo? Outro tipo de solo que a gente tem é o solo argiloso. O nome também é muito sugestivo. Solo argiloso que vem da argila, né? Ou seja, é um solo composto por argila. 35 a 60% desse solo é composto de argila, ou seja, é um solo mais avermelhado. O que seria argila? Não sei o que é argila. Argila é o barro, que a gente conhece como barro, né? Esse solo, ele, como vocês podem ver aqui, a imagem que a setinha está apontando, esse solo, os grãos de areia, eles são mais unidos, né? São menores e mais unidos. E aí a água da chuva, ela vai ter uma maior dificuldade para entrar nesse solo, porque os locais entre os grãos de areias são muito pequenos. Então ele é um solo diferente do arenoso, um solo pouco permeável. E como a água não leva tantos nutrientes, é um solo rico em nutrientes, tá certo? Algumas diferencinhas entre um e outro, tá certo? Normalmente, deixa eu dar aqui um exemplo para vocês, né? Normalmente, quando chove, né, na nossa quadra chuvosa, que é o que está acontecendo agora, quando chove, em alguns locais fica poças de água. Por que aquela água ela não tá penetrando para o lençol freático? Possivelmente porque ali é um solo argiloso, né? Onde os grãos de areia vão estar mais unidos e não permitem que ela entre com tanta facilidade.
Então fica aquelas poças. Professora, mas depois a água desaparece. E aí? Virou fumaça? Não, mas ela evaporou, né? Devido às altas temperaturas do nosso ambiente, possivelmente ela evaporou e parte dela foi filtrada para o lençol freático. Só que o processo de infiltração nesse caso é mais lento do que o solo arenoso. Quando é no solo arenoso, rapidamente a água cai da chuva e penetra e vai para o lençol freático. Nesse caso, não, demora um tempo mais, né? E para finalizar os tipos de solo, a gente tem aqui o solo umífero, né? Que é o solo onde a terra, né? Onde ele é mais escuro. Esse solo, por que ele é mais escuro? Porque é um solo rico em nutrientes, tá certo? É um solo onde ocorre, né, processos orgânicos constantemente, né? Matéria orgânica está ali muito presente. Os matérias orgânicas, né, que são restos de animais e vegetais, são decompostos pelos micro-organismos e vão servir de nutriente. Por isso que ele normalmente é um solo mais escuro. E esse solo mais escuro, onde é que a gente encontra normalmente esse solo, professor? Em locais onde tem vegetação. Normalmente, onde tem vegetação, o solo ele é um pouco mais escuro. Observe aí na sua casa para ver se a professora está falando a verdade, tá bom? Então, onde tem vegetação, por que o solo é mais escuro, né? Porque tem muita matéria orgânica, né? E aí o que acontece? Os galhos, as folhas dessas árvores, elas vão cair, vão ser decompostos pelos micro-organismos e vão nutrir esse solo, ou seja, vão nutrir os seres vivos que estão ali. Então, as plantas que estão ali vão ser nutridas por esses nutrientes que caíram de suas folhas, né? Então, é um ciclo. Os galhos e as folhas, eles caem da planta, são decompostos, viram matéria orgânica e nutrientes e vão nutrir novamente essa planta. Então, a importância dessas plantas, né? Então, como ele tem muita matéria orgânica, muito nutriente, ele é um solo bom para o cultivo, para as plantações, né? E é um solo permeável, mais fofinho, nutritivo. Então, a gente finaliza aqui os tipos de solo, tá certo? Professora, mas se o solo for ruim, se o solo não for bom para a plantação, aqui na minha casa não é bom, o que a gente pode estar fazendo? Como melhorar a produtividade do solo? Tem algumas técnicas que os agricultores, os grandes produtores utilizam, né? Não se preocupe. Uma delas é em relação à terra, quando a terra ela é muito, o solo ele é muito compacto, né? Às vezes um solo argiloso, ou às vezes por pisoteio, né? Normalmente quando há gado em determinado terreno, eles pisoteiam e acabam deixando esse solo mais compacto. Quando ele é muito compacto, o que acontece? A gente chama uma técnica chamada de aração. Aquele solo ele vai ser arado. Vocês verem aqui na imagem, as máquinas, né, elas estão passando, né, para deixar esse solo mais poroso, mais permeável, onde a água ela entra com mais facilidade, senão ele vai ser um solo seco. Outras técnicas utilizadas é quando esse solo ele é pobre em nutrientes. O que pode ser feito quando ele é pobre em nutrientes? A gente pode fazer adubação orgânica, que como é feito? Dá para você fazer aí na sua casinha, tá certo? A adubação orgânica é pegar restos de alimentos, né, restos de animais e vegetais, né, e colocar nas plantas. E aí você vai estar adubando a sua vegetação. Você pegar o resto lá dos alimentos da sua casa, colocar lá no seu pé de bananeira, seu pé de goiabeira, lá na cebolinha da sua mãe, tá certo? E aí vai adubar essa planta. E também tem a adubação inorgânica, que normalmente é utilizada pelos grandes produtores. Qual a diferença? É que essa adubação inorgânica são compostos que contém nutrientes essenciais para as plantas, mas que são produzidos em laboratórios, né? Que são produtos sintéticos. E aí também vão servir de adubo para as plantas. E quando o problema é a água? Quando o problema é a falta de água, os produtores eles fazem o processo de irrigação, que você pode ver aqui na imagem onde a seta está apontando, né? Esse processo de irrigação que muitos pais fazem em casa, né? Veja aí se não tem no seu quintal. E quando o problema é o excesso de água, já se viu o problema ser o excesso de água? Pronto, quando o problema é o excesso de água, a gente faz no processo uma técnica que é chamada de drenagem, né? O que é essa drenagem? Observe a imagem aqui acima, onde eu estou apontando. A drenagem é onde, para tirar esse excesso de água,
os seres humanos, eles produzem os canais que vão levar essa água para um determinado local e tirar essa água da plantação, tá certo? Então, para o solo ser bom para cultivo, ele não pode ser nem muito permeável e nem pouco permeável, ele tem que ter nutrientes, ele não pode ser seco e nem encharcado, tem que ter um meio termo aí entre as coisas, tá certo? Mas, como eu já falei para vocês, o solo é muito importante para a sobrevivência dos seres humanos aqui na Terra. Só que nós estamos usando esse solo de maneira exagerada, né? Sem cuidado nenhum. E aí isso está ocasionando a destruição do solo. Eu trouxe alguns problemas aqui que estão ocorrendo no solo. O primeiro dele é a erosão. Observe aqui a imagem, onde eu estou apontando com a setinha. Como é que eu trouxe aqui alguns problemas que podem ocasionar a erosão, tá certo? Tem outros, mas eu vou citar só alguns. Por exemplo, aqui nessa imagem, o que é que está acontecendo? Você está vendo que a chuva está caindo, a água está caindo no solo. Em um lado, a gente tem o solo coberto por vegetação e o outro que não está coberto por vegetação. O que é que acontece? No solo que está coberto por vegetação, essa água vai cair, vai bater na vegetação e só depois cair no solo. No outro, ele cai diretamente no solo. Então, o impacto é muito maior. Por que que acontece? Quando ele bate diretamente no solo, essa água leva esse solo para um outro local. E aí a gente tem os problemas de deslizamento que ocorrem nas grandes cidades. E o outro problema é que quando isso ocorre próximo a rios, lagoas, essa areia, né, esse solo, ele é levado para dentro desses ambientes e acaba, né, que vai acumular muita areia dentro desse ambiente e acabar com essas lagoas e com esses rios. Então, a erosão leva ao assoreamento, que é outro problema, né? Outro problema que a gente vê são o uso excessivo de defensivos agrícolas. O que é isso, professora? São os agrotóxicos, famosos veneninhos que são colocados nos nossos alimentos. Esses agrotóxicos, né, eles são utilizados para matar as pragas que assolam as vegetações, né? Mas que fazem mal à nossa saúde. Os nossos alimentos, às vezes, chegam na nossa casa com esses defensivos agrícolas, fazem mal à nossa saúde e, consequentemente, também estão poluindo o solo. E outro bem conhecido por nós é as queimadas que muitos dos nossos pais agricultores fazem, né? O que acontece? Quando eles vão fazer uma plantação agora no período da quadra chuvosa, vão lá, tiram toda a vegetação, depois queimam essa vegetação. Eu já falei para vocês que a vegetação é fonte de nutriente para o solo. Se eles queimam essa vegetação, o solo ele não será mais nutrido. Além disso, quando ele faz a queima, né, ele está matando os micro-organismos que iriam decompor essa vegetação. Então, a pequeno prazo, aquele solo ele vai ter nutrientes, mas a longo prazo esse nutriente vai acabar. O que ele podia fazer? Ele podia pegar essa vegetação e enterrar, já que ela é fonte de nutrientes, ela seria decomposta e a plantação dele ia ter muito mais vigorosidade, né? Ia ter uma colheita muito melhor. Então, com o passar do tempo, aquele solo ele já não vai ser mais adequado, aí os agricultores vão procurar outro local para desmatar e para fazer o mesmo processo e acabar com vários tipos de solo, né? Então tem que ter cuidado com isso. Então, e outro problema é o lixo, né? O lixozinho que a gente joga, principalmente os resíduos sólidos, né, que levam muito tempo para se degradar, e quando se degradam, eles levam metais que são prejudiciais para o solo e também para a nossa saúde, então tem que ter muito cuidado onde você joga o seu lixo. Professor, e aí o que pode ser feito para diminuir esses impactos causados pelos seres humanos? O processo inverso. É só você diminuir o desmatamento, tentar evitar o desmatamento, não fazer queimadas, usar menos defensivos agrícolas, não poluir o ambiente, né? Então é isso que deve ser feito para a conservação do solo, porque a longo prazo, assim como os outros recursos da natureza, né, eles são limitados. E se a gente não cuidar, eles vão acabar. E se não tiver, a gente não sobrevive, né? A gente tem que pensar que nós somos dependentes da natureza, do meio ambiente. Nós fazemos partes, né, dele. E aí, vamos revisar o que a gente viu na nossa aula de hoje, rapidinho, tá certo? A gente viu como é que é formado o solo, que é a partir das rochas, né? Devido à degradação dessas rochas. A composição do solo, que é matéria orgânica, água, ar e minerais. Viu os tipos de solo, que a gente citou os principais, o arenoso, o argiloso e o umífero. Viu algumas técnicas de melhoramento do solo
para a plantação, né? Para o cultivo de vegetação, de alimentos. A gente viu que o solo ele está sendo destruído por alguns impactos causados pelos seres humanos, como a erosão, defensivo agrícola, queimado, poluição por resíduos sólidos. E a gente viu como é que a gente pode conservar esse solo, né? Fazendo um processo inverso de tudo que a gente vem fazendo, tá certo? Meus amores, galerinha, era isso na aula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula da próxima semana. Tchau, tchau!